Olá pessoal, professor Delvaney aqui. Então, nessa série de vídeos será abordado o tema de interrupção, que é um conceito bem importante em dispositivos microcontrolados, ok? Então, basicamente, antes de entrar no que é propriamente dito uma interrupção, convém analisar essa aplicação que foi desenvolvida por esse autor aqui, que basicamente o objetivo é controlar o nível de água de um reservatório, certo? Então, antes de abrir o vídeo, convém colocar algumas informações aqui em curvas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no reservatório é que nós vamos chamar isso aqui de L, tá? Então, o primeiro eixo aqui é o L. Tem um êmbolo aqui, que nós vamos chamar de E. E nesse cano que está aqui, ele é conectado a uma bomba que está submersa a uma bacia. Nós vamos chamar essa bomba de M, ok? Então, aqui é a bomba submersa, aqui é o êmbolo e aqui é o nível do reservatório, certo? Então agora essa aplicação ela vai ser mostrada aqui na tela, certo? E o que nós observamos basicamente é que o display ele ilustra qual a porcentagem do nível da água se encontra no presente momento. Então tem alguns sensores aqui que comunicam com um microcontrolador que está atrás dessa embalagem aqui, certo? Então nesse momento o tanque está a 40%. Mas observem que a bomba ela está operando e ela vai drenando água dessa bacia e através desse tubo ela vai injetando água no reservatório, ok? Só que chega num determinado ponto, e isso a gente vai ver aqui no vídeo, que a bomba desliga, mais ou menos até essa situação em que o desligamento ele ocorre, tá? Então, ocorreu o desligamento, o reservatório está cheio. Aí observem, isso aqui é importante, tá? Essa parte aqui da aplicação, ela é manual, ou seja, ela não é controlada pelo microcontrolador. Então aqui o projetista ele vai abrir esse êmbolo e esse líquido que está aqui vai escoar de volta para a bacia. Então a gente observa que isso acaba acontecendo de fato, ok? E é interessante porque quando finaliza esse processo, o sensor vai acusar que tem pouca água e o processo vai ser executado pelo microcontrolador novamente. Então, a única parte que realmente não é controlada é essa do êmbolo. Então, vamos observar que o tanque está a 20%. Então, o reservatório, a bacia aqui, ela está quase cheia. Ele vai baixar mais um pouco. Então, observem que o acionamento desse motor submerso aqui, ele foi instantâneo. Então, baseado na leitura de um sensor que está aqui, o microcontrolador ele liga essa bomba submersa e ela drena a água através desse cano e coloca dentro do reservatório, que é o que aconteceu agora. Bom, então existem alguns conceitos importantes aqui e baseado nisso vale a pena colocar algumas formas de onda, tá? A primeira coisa é que enquanto o motor ele está ligado, o nível do reservatório ele cresce
de forma que pode ser considerada, grosso modo, linear aqui. Por outro lado, quando esse reservatório, quando o reservatório atinge um determinado patamar, que a gente chama de 100%, tá? O que vai acontecer? Esse motor ele vai desligar sem a intervenção do usuário. Então, o usuário, por sua vez, ele vai mexer, que é o que acontece no vídeo, ele vai mexer no êmbolo. E ele sempre vai mexer nessa condição aqui. Então, ele vem, ele abre o êmbolo, por consequência, a água começa a escoar do êmbolo para a bacia. Quando essa água termina de escoar, ele fecha o êmbolo, mas automaticamente, quando chega nesse nível aqui, observem que o motor ele é acionado novamente. O motor é acionado novamente e esse nível volta a crescer, certo? Então, aqui existem uma série de conceitos que são bem importantes no que se refere a interrupções, tá? Então, observem que sempre que o reservatório chega em 100%, acontece um evento. O que seria o evento nesse caso? Observem, o motor ele é desligado. O usuário, por sua vez, não necessariamente no mesmo instante, ele aciona esse êmbolo, tá? Aí, observem que quando o êmbolo chega, quando o nível de água chega em zero, tá? Aqui é outro evento. E nesse evento aqui, o motor é ligado. Então, esses dois eventos aqui, eles desencadeiam ações, na realidade, que não dependem do usuário. O que depende do usuário é operar com esse êmbolo que está aqui. E aí observem que se o usuário não manipular o êmbolo, o nível do reservatório ele vai permanecer aqui em 100% e nada vai acontecer. Então, a primeira coisa que a gente identifica aqui é que esses eventos que estão aqui, então, se aqui é T1, aqui vai ser T2, e observem que o próximo evento, ele vai ocorrer quando? Ele vai ocorrer quando o usuário mexer no êmbolo. Se o usuário não mexer no êmbolo, não vai existir T3. Então, isso aqui é denominado um processo assíncrono. Certo? Por quê? Porque essa operação do êmbolo e do processo em si, ela não fica se repetindo. Esse padrão aqui não vai ficar se repetindo. O tanque não carrega e descarrega no mesmo intervalo de tempo. E esses eventos que exigem do microcontrolador um tratamento, ou seja, desligar a bomba, ligar a bomba, isso aqui, pessoal, é denominado, isso aqui é o princípio de uma interrupção. Observem que o microcontrolador ele desabilitou o motor, tá? Por que ele fez isso? Porque do contrário, o reservatório ia transbordar. Então, o microcontrolador ele precisa entender que o nível da água não pode passar do 100%, tá? Não pode acontecer isso aqui, ó. E o microcontrolador, ele tem mecanismos para entender isso. Então, a gente observa que aqui tem um sensor e tem uma lógica dentro do microcontrolador que diz, caso o sensor que revela 100% seja acionado, tem que parar tudo que está fazendo e desligar esse motor.
certo? E isso aqui é o princípio de uma interrupção, certo? É um evento assíncrono, certo? Ele pode ser síncrono? Pode, mas aí se refere a um conceito de temporizador, certo? Então, basicamente, formalizando aquilo que foi feito, modificando o nome das variáveis, tá? Que não vai fazer diferença com relação à análise que foi feita. A gente observa que tem um algoritmo aqui dentro e esse algoritmo ele sempre vai operar nesses eventos que estão aqui. Então, isso que está acontecendo ao longo desse intervalo de tempo, isso não é importante, tá? O que é importante é o que acontece quando o reservatório atinge 100% e quando ele atinge 0%. Então, basicamente, por que o conceito de interrupção é importante? Ou seja, o microcontrolador ele executa prioritariamente esse código que está aqui. Por quê? Porque ele, se ele não executar, isso aqui transborda, tá? Ou isso aqui esvazia. E não é esse o objetivo. Então, o microcontrolador, ele fica testando o tempo todo esses sensores aqui. Só que o microcontrolador, ele pode também controlar outros reservatórios, certo? E cada um desses reservatórios pode ter o seu código e não necessariamente precisa ser igual. Esse aqui pode encher até os 50%. Opa. Esse pode encher até os 50%, esse pode ir até o 25%, esse pode passar um pouquinho da capacidade, vamos assumir que ele tem uma capacidade maior. E o microcontrolador, precisa ele precisa entender quando esses reservatórios estão vazios ou quando eles estão cheios. Por quê? Porque dependendo da situação, ele ou liga o motor ou desliga o motor. E aí aqui nós temos M1, M2, M3, M4 e assim por diante. Então, o microcontrolador, além de controlar todos esses reservatórios, ele pode também controlar outros dispositivos. Então, ele pode mandar dados para um monitor, ele pode mandar ou receber dados de um sistema fotovoltaico, Ele pode controlar sensores de reservatórios de um prédio e controlar esses sensores também. A grande questão é a seguinte: se cada um dessas aplicações tem o seu código, o microcontrolador ele precisa ficar executando todos esses códigos aqui, certo? Por quê? Porque ele tem que intervir quando a aplicação solicitar. As consequências da não intervenção, a gente ilustrou aqui no exemplo, são graves, tá? Então, vai transbordar algum reservatório, alguma energia, o processo de geração pode ser prejudicado, alguma informação vai deixar de ser visualizada aqui no monitor. Então, o microcontrolador ele precisa ficar executando essas coisas aqui o tempo todo. Mas o que a gente observou? Que
esses eventos, certo? Eles são assíncronos. Então, esse reservatório aqui, ele pode acionar a bomba a 1h da manhã, esse aqui às 2h, esse aqui ao meio-dia. E o microcontrolador, quantas vezes o microcontrolador vai precisar fazer esses testes aqui? Ele vai ficar fazendo esse teste a 1h da manhã, ao meio-dia. Ele vai ficar 24 horas testando todas essas condições aqui. E isso é uma coisa complicada de fazer. Então, por essa razão, é que a literatura e a indústria criou esse conceito denominado interrupção. Então, o que a interrupção faz? A interrupção, ela é considerada uma solicitação de um periférico, ou seja, nesse caso, o sensor que mede o nível, é uma solicitação feita de forma assíncrona, em que o microcontrolador ele deixa de executar o programa principal para efetuar alguma intervenção nesse periférico ou aplicação. Então, quando ele resolve essa situação, ou seja, nesse caso, quando ele desliga esse motor aqui, ele pode retornar para o código principal e ele pode ficar trabalhando em outras coisas. Isso aqui, pessoal, pode acontecer a cada 2 dias, a cada 1h. Não tem compromisso com o tempo. E isso não prejudica o microcontrolador. Por quê? Porque esse tempo ele dedica resolvendo outras demandas. Aí, uma vez que ele resolveu, outra aplicação pode solicitar uma interrupção. O microcontrolador para de processar o programa principal, atende esse processo e ele retorna para o programa principal. E assim por diante. Então, observem que com relação a essa estratégia de execução, aqui a coisa é bem mais eficiente. Porque observem que a quantidade de código que deixa de ser executado, e aí nós vemos aqui, por exemplo, ao invés de executar todos esses códigos, o microcontrolador ele vai ficar executando outros códigos e ele só vai executar essas verificações, essas coisas, quando o periférico solicitar uma interrupção. Enquanto não solicitar, ele segue trabalhando. Então, esse conceito de interrupção, ele existe em abundância na nossa realidade. Porque se for consideradas aplicações, então essa do reservatório, a gente observa que a natureza dela é favorável a gerar uma interrupção quando o reservatório atinge no limite, quando atinge todo o nível e quando está abaixo do nível. Então, observem, isso aqui é uma característica de interrupção, ou seja, um evento. E, criando agora uma definição formal baseado nisso, interrupção na literatura é denominado um sinal de hardware que desencadeia um evento. Ele pode ser um sinal interno ou um sinal de um hardware externo. Nesse caso aqui, é externo,
Por quê? Porque é o sensor de nível que desencadeia a interrupção. É o sensor de nível que gera esse sinal aqui. Aí observem no contexto de medição. Então, ao medir a corrente que flui nesse resistor, e considerando que a fonte é uma fonte senoidal, que está sendo conectada a esse resistor, nós sabemos que a forma de onda da corrente ela vai ser uma senoide. Então, observe que ao medir essa senoide e compatibilizar o nível de tensão dela com o nível de tensão do microcontrolador, a gente observa que aqui aparecem alguns eventos. Aqui é um evento, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então, o que é isso aqui? É uma passagem por zero. E aqui, valor de pico. Então, ao amostrar, e aqui observem, o K é igual a 1, aí é 2, aí é 3, aí é 4. Então, ao amostrar essa senoide, esses eventos, eles ainda continuam caracterizados. Por quê? Porque o envelope aqui vai ser senoidal. Então, por exemplo, se o conversor analógico digital está fazendo uma conversão, como essa fonte aqui é uma senoide, esse sinal é periódico, esse sinal tende a se repetir. E aqui, o conversor AD, ele pode sinalizar que ele terminou de discretizar essa corrente aqui. Então, isso aqui é um evento. Opa! Então, esse EOC, ele se refere a End of Conversion. Do inglês, fim da conversão. Então, em outra aplicação, nós temos, por exemplo, a comunicação do microcontrolador com o computador, do microcontrolador para a aplicação. Então, aqui, por exemplo, a aplicação pode transmitir informações como tensão, corrente, potência, frequência. O microcontrolador aplica isso em modelos matemáticos e transmite isso para o computador, e o usuário ele vai enxergar essas coisas aqui, certo? Então, observem que até aqui tem eventos, tá? Ou seja, iniciou a comunicação, terminou a comunicação. Então, interrupção é um fenômeno inerente do mundo e da realidade que a gente vive.